Boa tarde a todos, espero que se encontrem bem. Sejam bem-vindos à terceira edição das tertúlias Eurodefense Jovem. O meu nome é Inês Machado, sou vogal da Eurodefense Jovem e hoje temos connosco a professora Isabel David, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, leciona nos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais e é especializada em Política Turca e Portuguesa. Infelizmente, e por motivos de força maior, vamos continuar as tertúlias em formato digital. Portanto, já conhecem o conceito, foi aberto um Open Call for Questions e os nossos jovens colocaram as suas questões. Agora vamos fazer as perguntas à professora Isabel David, que nos vai responder. Bom, eu começava então aqui por falar de algumas perguntas. A primeira pergunta, agradecendo também à professora a presença nestas tertúlias. E começava aqui com uma pergunta que é sobre a opinião, na sua opinião, ou seja, uma opinião pessoal, dos princípios de quais os princípios e valores dos líderes europeus se devem basear nas decisões político-económicas ao nível da União Europeia, neste caso, em resposta à decorrente crise da pandemia. Passo assim a palavra. Muito bem, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, que muito gentilmente me foi endereçado. Também dizer que respostas muito interessantes. De facto, estamos a viver um tempo muito decisivo, eu diria. Decisivo, e de facto eu penso que a resposta que vamos dar ao Covid e a esta crise económica que está a começar e que se vai seguir, vai ser muito importante para determinar o futuro dos nossos países e da Europa em particular. Quando me perguntam que valores devemos levar em conta para esta resposta ao Covid, pois é muito importante manter os princípios democráticos. Isto é absolutamente fundamental nestes tempos e isto vai depender muito da política económica que for seguida para dar resposta a esta crise. Ora bem, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que já estamos numa recessão, há quem fale numa recessão muito semelhante ou ainda pior do que aquela que se seguiu à crise de 1929 e, portanto, todos sabemos o que é que veio na sucessão dessa crise de 1929 em termos de valores e de práticas políticas e que conduziu à Segunda Guerra Mundial. Portanto, é importante aprender com a história e, sobretudo, não repeti-la. E nós estamos mais uma vez num momento decisivo. Ora bem, uma crise económica desta dimensão, tal como aquela de há 80 anos atrás, 80, 90 anos atrás, não é fácil de gerir e a resposta dos nossos governos vai determinar muita coisa e, portanto, essa resposta, penso eu, na altura vimos que os Estados Unidos lançaram o New Deal, através de Franklin Delano Roosevelt, portanto, um programa massivo de investimento na economia, um programa massivo para salvar a economia, salvar os empregos, salvar as empresas. E atualmente eu penso que para salvar a democracia teremos que ir por esse caminho. Historicamente, não só a crise de 29, mas como previamente também a história nos ensina, não há democracia quando há crises económicas graves. A democracia está intimamente relacionada com um grau de bem-estar económico elevado. E, portanto, é isso que a história nos ensina e eu penso que temos que aprender com isso. Temos visto passos ainda muito titubeantes da parte de muitos líderes da União Europeia. E eu penso que essa resposta titubeante que temos visto não transmite confiança aos mercados
por um lado, e também não transmite confiança aos cidadãos europeus. E, portanto, como sabemos, há muitas empresas, por exemplo, que dependem do turismo na Europa. O turismo é um setor com muita importância económica na Europa e está a ser, obviamente, muito afetado e não se prevê que recupere facilmente, pelo menos até o final do ano. E, portanto, esta resposta titubeante não transmite confiança nem às populações e não transmite confiança aos mercados. E como vimos há umas semanas atrás, os juros da dívida dos países do sul da Europa aumentaram com a possível pouca capacidade de resposta isoladamente de cada país, sobretudo de cada país do sul da Europa. Não são só os países do sul da Europa que estão a enfrentar ou a começar a enfrentar esta crise económica. Mesmo a Suécia, que é um país que tem estado nos radares pela sua resposta diferente a esta pandemia. O que é certo é que a própria Suécia, eu li aqui há uns dias um artigo que dizia que a Suécia também 1 milhão de empregos estão em risco, porque é um país fortemente dependente dos mercados estrangeiros. E, portanto, não é só o sul da Europa que tem uma crise em mãos, é também toda a Europa. Portanto, é preciso uma resposta mais forte das lideranças europeias. É preciso não só este pacote de ajuda de que se tem vindo a falar, mas que pelos vistos, enfim, está complicado de perceber como é que ele vai ser aplicado, porque há países que, nomeadamente os do norte da Europa, ou a Áustria também, não querem que os fundos sejam dados fundo perdido, pretendem que seja como empréstimo. Portanto, este é um dos pontos. Não há acordo. Depois não há acordo também quanto à mutualização da dívida, que seria, obviamente, fundamental para garantir a sustentabilidade das dívidas dos países do sul da Europa. Portanto, a Europa e a União Europeia, nomeadamente, assentem valores de solidariedade, de justiça social, eu diria, de regresso a uma política de social-democracia, de proteção das populações e das empresas, ou então eu penso que vamos ter momentos muito difíceis em termos de manutenção das democracias. Aliás, vejam que alguns países, não é? A Hungria, a Polónia, a democracia já estava antes em causa. E esta pandemia acelerou as tendências antidemocráticas desses países. Portanto, olhando para a história, aquilo que a história nos ensina é que durante um período que foi de 1945 até, sobretudo, ao início dos anos 70, depois menos, aquilo que a história nos ensina é que esta política de bem-estar económico que a social-democracia nos deu manteve a estabilidade das democracias europeias e, portanto, eu penso que é necessário aprender com a história. Inês, tens que ligar o microfone. Muito obrigado, professora, pela resposta. Obrigada, eu. Muito bem. Vou então passar à segunda questão, que é, nós sabemos que a Turquia apresentou a sua candidatura de adesão à União Europeia há vários anos. No entanto, até hoje ainda não houve uma resposta positiva por parte da União Europeia, pois também sabemos que existe muita desconfiança por parte dos líderes europeus. Neste sentido, eu gostava de perguntar qual é a opinião da professora em relação ao assunto, se acredita que ainda é possível a Turquia entrar na União Europeia e, olhando para o espaço Schengen, se, caso a Turquia entre no espaço Schengen, conseguirá assegurar a segurança interna dentro do seu território. Obrigada. No fundo, são duas questões. Sim. Duas questões muito importantes. A Turquia é um país fundamental para a Europa, para garantir a segurança da Europa e também para acesso aos recursos do Médio Oriente.
Portanto, a Turquia, é verdade que já desde os anos 50 demonstra alguma vontade de aderir, no caso dos anos 50, à Comunidade Económica Europeia, mas a candidatura oficial, na altura e também da Comunidade Económica Europeia, a candidatura oficial da Turquia foi apresentada em 1987. E só em 1999 é que a União Europeia respondeu abrindo negociações de adesão, confirmando a Turquia como candidato. Ora bem, desde 1999 até hoje já passaram bastantes anos. Portanto, desculpem, em 2005 é que se abriram as negociações formais de adesão. Portanto, em 99 a Turquia foi confirmada como candidata e em 2005 abriram-se as negociações de adesão na sequência de uma série de reformas que a Turquia realizou e que permitiam concluir que a Turquia estava no caminho de uma democracia liberal verdadeira. Inicialmente é verdade que o governo do Partido da Justiça e do Desenvolvimento na Turquia, que está no governo desde 2002, esse partido, de facto, até 2005, 2007, efetuou uma série de reformas de cariz democrático que, de facto, eram muito animadoras, nomeadamente retirando o poder político aos militares, que sempre foram a força guardiã do kemalismo e nomeadamente do secularismo na Turquia, desde a fundação da República em 1923, e os militares tinham intervindo, e nomeadamente através de golpes de Estado, em 1960, em 1971, em 1980 e em 1997, sempre com a ideia de evitar a violação do princípio do secularismo, ou para evitar também conflitos sociais, o que aconteceu em 1980, quando a Turquia de facto estava numa situação de, no fundo, guerra civil bastante verdadeira. Portanto, como eu estava a dizer, entre 2002 e 2005, 2007, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento efetuou efetivamente várias reformas de cariz democrático, nomeadamente retirando os militares da política e tornando-os, enfim, dando-lhes a sua missão originária, não é? Que é de guardiões da segurança da República e não políticos. Ora bem, esse caminho foi feito até 2005, 2007, como eu disse, e depois progressivamente, a partir de 2007, o governo do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, que ainda está no poder, tem ganho sucessivamente eleições desde 2002, o partido tem recuado nas reformas democráticas. E isto, de facto, há quem, na Turquia, aquilo que se diz em termos e os estudos de opinião que revelam é que a população turca está bastante desiludida com este aparente impossibilidade de entrada da Turquia na União Europeia e avanços e recuos que têm acontecido, nomeadamente desde 2007. Ora bem, e o que é necessário ver é a que é que se devem estes avanços e recuos, e nomeadamente mais recuos do que avanços desde 2007. Por um lado, os turcos dizem que esses recuos se devem muito ao posicionamento de alguns países europeus, nomeadamente a Alemanha, a França, que nessa altura, entre 2005 e 2007, avançaram com algumas ideias de que a Turquia não deveria ser membro pleno da União Europeia, deveria sim ter uma relação privilegiada com a União Europeia. Portanto, isto é o que os turcos argumentam como sendo a razão pela qual o processo de adesão tem estado parado desde essa altura.
O que é certo é que a Turquia, e nomeadamente o governo do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, tem também retrocedido nas reformas democráticas e, nomeadamente, esse retrocesso das reformas aconteceu ou coincidiu com a conquista da presidência pelo partido, que era o último órgão de soberania que o partido, que faltava ao partido ter. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que em 2007 o candidato do partido, o Sr. Abdullah Gül, que foi presidente até relativamente recentemente, a presidência na Turquia, antes de ter sido adotado o regime presidencialista, há poucos anos atrás, portanto, o cargo de Presidente da República era um cargo muito importante, porque desde logo sempre teve o papel de vetar legislação do Parlamento, tinha o poder, por exemplo, de nomear reitores das universidades e, portanto, o papel da presidência sempre foi um papel, no fundo, de árbitro da vida política turca. E a conquista desse cargo pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento foi fundamental para tomar, no fundo, as rédeas do controle total da Turquia. Portanto, em 5 anos, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento conseguiu ganhar a maioria absoluta no Parlamento turco, o que até aí dificilmente acontecia. Havia maiorias muito fragmentadas, nunca eram absolutas. Portanto, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento conseguiu ganhar a maioria absoluta no Parlamento, conseguiu ganhar a maioria das câmaras nas eleições municipais e conseguiu, em 2007, ganhar a presidência. E aquilo que o partido tem feito é colocar nos cargos públicos os seus acólitos. Isto é uma prática que em turco se designa por kadrolaşma. E, portanto, o partido consegue controlar e ser o partido dominante, hegemónico na política turca. E, portanto, o retrocesso nas reformas democráticas coincide com esta posição hegemónica do partido na vida política e social do país. Ora, este é claramente algo que não pode ser separado desse retrocesso, não é? Uma vez que o que nós temos que compreender é que, quando se democratiza um país, a democracia e o processo de democratização implicam dar espaço a outro tipo de atores políticos que podem contestar o papel do partido ou do ator dominante. E, portanto, para o Partido da Justiça e do Desenvolvimento não lhe convém ter opositores capazes de pôr em causa este estatuto de partido dominante. E, portanto, isto é inseparável, independentemente dos avanços e recuos de outros líderes de países europeus, independentemente disso, se a Turquia tivesse continuado no caminho das reformas após 2007, não haveria nenhum motivo para ser recusada à Turquia a adesão à União Europeia. E o que é certo é que a Turquia perdeu essa motivação interna também. Portanto, essa, na minha opinião, é um dos fatores essenciais para compreender este recuo do processo de adesão e o porquê de a Turquia estar muito longe, eu diria, de entrar de ser membro da União Europeia. Relativamente ao espaço Schengen, a Turquia tem, sobretudo atualmente, a Turquia até relativamente poucos anos teve uma política de paz com o mundo e paz dentro das suas fronteiras. Isto era a política oficial, embora, enfim, dentro das suas fronteiras isso seja muito questionável, nomeadamente logo em relação à questão curda e à repressão violenta dos curdos, sobretudo a partir dos anos 80.
ainda antes, mas a guerra com o PKK começou nos anos 80. Mas esta ideia de paz doméstica e paz no mundo esbateu-se há uns anos atrás e, portanto, todos assistimos também à questão da entrada da Turquia na Síria, da intervenção na Síria, e, portanto, isto é extremamente problemático. A Turquia tem fronteiras longuíssimas e é muito difícil controlar essas fronteiras, zonas de passagem, de tráfego, é muito complicado. E, portanto, a questão Schengen, é verdade que a Turquia teve um esforço de modernização das fronteiras, até como processo para aderir à União Europeia, mas esse esforço de modernização das fronteiras e do controle fronteiriço ainda está muito aquém daquilo que é necessário fazer. Vou então colocar a próxima questão, que é também a última, e prende-se com um tema com uma outra dimensão, nomeadamente a NATO. E o que nós queremos saber é quais são as possíveis falhas que a organização, que o conflito Turquia-Rússia salienta na NATO, nomeadamente tendo em conta que a Turquia se pode considerar um dos países mais isolados politicamente no contexto da organização. Portanto, uma questão fundamental, a Turquia sempre foi um pilar da NATO, mas o que é mais interessante é que esta posição turca de aproximação com a Rússia nos últimos anos, ou distanciamento também em relação ao Ocidente nestes últimos anos, é uma posição que não é contraditória com aquilo que tem sido a política externa tradicional da Turquia desde que a República foi fundada em 1923. Porquê? Porque desde esse momento a ideia turca foi sempre ser equidistante em relação aos vários atores, apesar de se ter transformado em membro da NATO, obviamente, mas a Turquia sempre teve uma dimensão e uma ideia de que as potências externas não deveriam interferir dentro do território e na política turca. Isso sempre foi algo muito claro na política turca desde a questão da República, até porque quando a Turquia foi fundada como República em 1923 pelo Mustafa Kemal Atatürk, um dos grandes princípios e uma das grandes questões que foi visível foi que, à medida que o Império Otomano, portanto, caía para dar lugar à República, o que aconteceu foi que a participação do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro foi bastante prejudicial para o Império Otomano. As potências ocidentais tinham planos para desmembrar o Império e para reduzir o país a uma fração mínima daquilo que ele era antes. E aquilo que aconteceu foi que acabou a guerra e exércitos aliados, nomeadamente os gregos, os italianos, os ingleses, ficaram em território do Império, procurando efetivamente implementar essa política de desmembramento, uma vez que, historicamente, o Império Otomano sempre teve populações gregas e, portanto, e os ingleses também sempre se opuseram ao Império, nomeadamente pelo controle do Mediterrâneo e do Norte da África e Médio Oriente, e, portanto, o que aconteceu foi que Mustafa Kemal Atatürk, com um exército de velhos, crianças, soldados mal preparados, conseguiu vencer essas tropas dos aliados. E, portanto, desde esse dia, os turcos sempre desconfiaram das potências estrangeiras. Portanto, sempre procuraram ser equidistantes em relação àquilo que era a política internacional e mantendo, no fundo, ou fazendo uso
da sua posição geoestratégica, que é absolutamente fundamental, não é? Portanto, é a porta para a Europa, é a porta para o Cáucaso, é a porta para o Médio Oriente, é a porta para o Mediterrâneo, e, portanto, essa posição, esse multiposicionamento da Turquia em termos geopolíticos dá-lhe uma capacidade de se posicionar em vários tabuleiros conforme os seus interesses. E, portanto, é isso que a Turquia tem feito muito bem ao longo destas décadas, quase 100 anos, desde 1923. É isso que a Turquia tem sabido fazer e, sobretudo, esta aproximação com a Rússia, esta aproximação, ela sim é algo, não é totalmente novo, porque inicialmente a jovem República Turca assinou acordos com a União Soviética, portanto não é uma posição assim tão nova, se bem que entra em choque com aquilo que historicamente sempre foi a rivalidade entre o Império Otomano e o Império Russo. E, nomeadamente, a Rússia, que sempre quis chegar aos mares quentes, e nomeadamente ao Mar Negro, onde chocava naturalmente com o Império Otomano. Portanto, historicamente, o Império Russo sempre se opôs ao Império Otomano e, sobretudo a partir do século XVIII, começou a adquirir territórios do Império Otomano que estava em clara decadência. Portanto, historicamente, há essa rivalidade. Aliás, a certa altura, o imperador russo até dizia que o Império Otomano é o velho doente da Europa, isto já no século XIX, não é? Portanto, o Império Russo, muito do seu território foi adquirido ao Império Otomano. Mas, como eu disse, depois com a queda do Império Russo e a instauração da União Soviética e com a instauração da República Turca em 1923, houve ali um período de acordos no final dos anos 20, que depois se esbateu de alguma maneira e, sobretudo, a partir do momento em que a Turquia passa a ser membro da NATO, até porque, enfim, havia ali uma certa desconfiança em relação ao comunismo e ao anticlericalismo do regime soviético. Portanto, esta aproximação agora, nos últimos anos, é uma reaproximação, ou é uma aproximação ditada por interesses estratégicos, pelo facto de a Turquia não querer depender excessivamente da União Europeia e a Turquia, de facto, pelo menos até muito recentemente, tinha uma grande dependência comercial em relação à União Europeia, com a maioria das suas trocas comerciais serem feitas com a União Europeia, e isso é algo que é transversal, a aversão a essa dependência é transversal a todas as forças políticas turcas, sejam elas secularistas ou não secularistas, todas elas têm uma aversão a essa dependência da Turquia em relação às potências ocidentais, a essa desconfiança que é tradicional. E, portanto, aquilo que o Partido da Justiça e do Desenvolvimento tem feito é maximizar os seus interesses, negociar com a Rússia quando tem que negociar, até porque na questão da Síria tem que negociar, não é? E aliás, a Turquia sabe bem que não tem capacidade militar suficiente para se envolver num conflito a sério. E, portanto, há essa e para a Rússia também interessa, obviamente, porque é uma saída para o seu petróleo e gás natural, é mais uma ponte de acesso à Europa, desta vez pelo sul da Europa, e, portanto, são vantagens mútuas para os dois, e, portanto, é isso que tem acontecido. Resta saber até quando, mas, de facto, este posicionamento da Turquia não é de todo novo.
Portanto, agora muito recentemente demitiu-se o chefe de Estado-Maior da Marinha, sim, da Turquia. Há quem veja nisso, talvez, que a Turquia se queira reposicionar novamente para uma visão mais pró-ocidental, mas ao que parece não é necessariamente assim, porque esse comandante militar era bastante anti-ocidental. Mas, como é óbvio, há aqui muito mais coisas por dentro que essa suposta vontade de reaproximação ao Ocidente. Até porque, como vemos, o presidente turco tem falado muito e tem boas relações com o presidente norte-americano. Portanto, há aqui a Turquia sabe muito bem usar a sua posição geoestratégica. E sabe que é um país fundamental e mesmo a Europa precisa da Turquia. Portanto, por isso é que vocês veem na questão dos refugiados, por exemplo, a Turquia chantageia da forma mais aberta e natural a União Europeia porque sabe que o pode fazer e, portanto, a União Europeia abre a torneira do dinheiro porque senão a Turquia abre as fronteiras e os refugiados passam para a Europa. Portanto, a Turquia é um país fundamental e eles sabem disso e sabem como se posicionar para fazer uso disso. Portanto, não sei se a NATO consegue passar sem a Turquia. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada, professora. Não sei se algum de nós tem alguma questão. Não. Não, Da minha parte. Só um bocadinho mais sobre este último tema, só uma pequena acrescento, porque esta incongruência que existe também entre a Turquia de comprar os aviões norte-americanos e comprar as baterias antiaéreas russas, isso não é um bocado contraditório mesmo na própria NATO e na continuidade da NATO, sendo a administração, mesmo apesar de haver alguma amizade entre o presidente turco e norte-americano, se isso não poderá levar a um ato impulso norte-americano até de romper com a NATO ou até mesmo de exigir que a Turquia saia, se há esse otimismo de mantermos a NATO ou se poderá acontecer a qualquer momento, se é uma realidade palpável, digamos. Não creio que a Turquia, como eu disse, a Turquia é um país fundamental em termos geoestratégicos, porque é o acesso ao Cáucaso, é o acesso ao sul da Europa, é o acesso ao Mediterrâneo, é o acesso ao Médio Oriente, é o acesso ao Norte de África, é uma zona que há o petróleo ali no Médio Oriente, como sabem. Portanto, a Turquia sabe como fazer, e o que é certo é que a Turquia joga tão bem nos tabuleiros que se apressa sempre a dizer que sim, fazemos parte da NATO, não queremos sair da NATO, e de vez em quando diz que já não precisamos da Europa, já não precisamos da União Europeia, não queremos ser membros da União Europeia, porque agora o foco das trocas comerciais está ao Oriente, com a China. Portanto, podemos muito bem reorientar a nossa economia para essa zona. Portanto, como eu disse, a Turquia sabe que toda a gente precisa deles. E a NATO precisa deles, até porque a Turquia é o segundo maior exército da NATO. Portanto, o posicionamento da Turquia é absolutamente fundamental para qualquer ação da NATO. Claro que, enfim, resta saber se a NATO continuará a existir nestes moldes, dada alguma reorientação do eixo geopolítico mais para Oriente, mas por enquanto, a NATO precisa da Turquia. Sim, isso a nível pessoal, desta reflexão que faço agora, e tendo em conta também o que falou inicialmente, da resiliência das nossas democracias, fica mais complicado quando economicamente dependemos de uma China autocrática e se calhar geoestrategicamente também dependemos de um aliado que não é propriamente democrático, ou seja, até mesmo para termos de comparação depois com aquilo que se deve fazer na União Europeia,
e das oposições políticas mais extremistas, há sempre esta incongruência que será um bocado complicado de lidar se temos que negociar com os maus da fita, digamos assim, fica complicado de governar. Mas, sim, diga. Sim, essa é uma ótima observação, não é? Como é que um bloco económico, que não é só um bloco económico, não é? Que tem valores, que é regido por valores democráticos, políticos, portanto, como é que um bloco democrático ou que procura defender valores democráticos se pode articular com, e no fundo depende, não é? Depende de países não democráticos. De facto, a União Europeia teve bastante influência sobre a Turquia naqueles momentos iniciais entre 1999, quando a Turquia foi admitida como candidata, e 2005-2007. A União Europeia e a condicionalidade da União Europeia teve bastante influência até na sociedade turca e de facto estava a ser um instrumento de democratização da sociedade turca. É preciso também não esquecer isto é muito verdade. Portanto, o soft power da União Europeia, se quiserem, não é tão pouco quanto isso. Houve ali um período de facto em que a Turquia, até porque a União Europeia, fazer leis, e no caso a Turquia teve que fazer leis para se aproximar dos padrões democráticos da União Europeia, fazer essa legislação cria comportamentos e as pessoas passam a atuar de acordo com o comportamento que é esperado delas. Portanto, a legislação tem muita influência e a condicionalidade da União Europeia sobre um país candidato tem muita influência. E, portanto, houve ali um período em que, de facto, a União Europeia, a condicionalidade da União Europeia teve efetiva aplicação na forma como os turcos passaram a atuar. E isso criou expectativas também, não só em relação ao cidadão comum, mas também em relação às minorias. Portanto, as minorias passaram a dispor de instrumentos legais que lhes permitiam, de facto, exercer uma liberdade religiosa que até aí tinha sido muito dúbia, porque existia na teoria, mas depois na prática as várias minorias turcas, e nomeadamente as minorias religiosas, não tinham assim tanta liberdade como aquela que era aquela que tinham na teoria. E o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, de facto, a legislação que aplicou em termos de legislação aplicável às minorias, trouxe de facto uma primavera de renovação de liberdade religiosa, e não só religiosa, mas liberdade para todas as minorias para se expressarem, por exemplo, na sua própria língua, e houve uma renovação, e claro que isso criou muitas expectativas. E quando a Turquia volta a entrar agora, ou desde 2007, num retrocesso democrático, isso causa fricção com as suas minorias. Portanto, a condicionalidade da União Europeia não pode ser descurada como forma de, efetivamente, democratizar um país. Isso aconteceu com Portugal também, não é? Toda a legislação que Portugal aplicou para se tornar membro, e continua a aplicar, não é? Como sabemos, cria comportamentos, formas de agir e de pensar que se reproduzem na sociedade. E, portanto, como é óbvio, a minha geração, a vossa geração é muito diferente das gerações anteriores, porque fomos educados numa outra forma de agir e de pensar. Muito bem, eu tenho mais duas questões relativamente ainda à entrada da Turquia na União Europeia. Recentemente eu li um artigo que falava que o facto da Turquia ter uma grande dimensão territorial iria conferir-lhe um grande poder de decisão no seio da União Europeia.
Esse artigo falava também na comunidade turca existente na Alemanha, que faz, digamos assim, alguma pressão para a entrada da Turquia na União Europeia e também no espaço Schengen. Sim, de facto, essa questão da dimensão da Turquia nas instituições da União Europeia, é claro que não é fácil de gerir, não é? Porque a Turquia tem uma dimensão semelhante à Alemanha nesse aspecto. E, portanto, a Turquia teria que ter poder de decisão no seio da União Europeia muito semelhante àquele que a Alemanha tem. Portanto, em termos de votação, em termos de representação no Parlamento Europeu, e, portanto, isso, como é óbvio, traz um reequilíbrio de forças no seio da União Europeia que tem que ser muito bem gerido, não é? Claro que isso, sim, seria relativamente problemático. Em relação à população imigrante ou de origem turca, porque não são só imigrantes, não é? Já há pelo menos 3 gerações de turcos a viver na Alemanha. Sim, isso tem. O que a Turquia hoje faz muito bem e com o Partido da Justiça e Desenvolvimento é. Este partido tem uma política muito ativa para a sua diáspora, e nomeadamente para a sua diáspora na Alemanha, na Áustria, e o que está a acontecer é que este partido está a utilizar politicamente essa diáspora para obter determinadas concessões da Alemanha. E, como é óbvio, isso cria problemas. Obrigada, professora. Não sei se a Inês tem alguma questão para colocar. Não. Penso que mais ou menos todas as minhas dúvidas já foram aqui colocadas e fiquei esclarecida. Por isso, obrigada, professora. Obrigada, eu. Sim. Em nome da Comissão da Eurodefense Jovem, queria agradecer a sua presença, ainda que seja neste formato digital. Futuramente teremos todo o gosto em recebê-la na nossa associação e voltar a participar nas nossas atividades. Obrigada, eu. Foi um gosto estar aqui com vocês. Muito obrigado. Foi Obrigada. agradável. Obrigada, amiga.